Bom dia, galera. Bom dia, Bruno tá na área. Bruno, Van Dijk. Olha o Bruno aí, Van Dijk. Bom dia, meus amigos. Bom dia, André. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia. Cara, a gente tem tanta coisa para falar que uma hora é pouco, né? Eu sei que hoje nós temos o debate Trump e Kamala, e eu já enchi a geladeira de cerveja zero, porque é um evento desses que a gente não pode perder, até porque... Porra, zero? Meu? Então, cara, eu tô com essa tá parecendo... de verticulite. Que porra é essa? Tá parecendo... É uma live de mimimi ou somos nós, porra? Meu, eu não posso estar bebendo, cara, eu tô fudido. Mas eu descobri lá na carne vegana. Corona Zero é igualzinho gosto, cara. Com vai ter carne vegana aí. Eu tô apostando na carne vegana. Aqui a carne é de verdade e o pastel é de cabelo. Então, eu até vou ficar acompanhando. Eu fiz isso nas outras eleições. Nos outros debates e também nas eleições, eu gosto de ficar acompanhando o SP Futuro à noite, porque, cara, é impressionante. Gráficozinho de 1 minuto, 5 minutos, a gente vê a repercussão das falas dos candidatos no gráfico. É muito interessante acompanhar o debate com o gráfico do SP Futuro aberto. É muito legal. E vamos ver, né? Está muito apertado a disputa. Pelo que eu tenho lido aí dos analistas que entendem de eleições americanas, eu queria a opinião de vocês. O que vai preponderar nesse debate, né, é a capacidade de você botar o rótulo de extremista no outro, né? Então, acho que na Kamala é fácil botar esse rótulo de extremista, né? Pelo histórico dela, tudo. Vamos ver como é que ela vai se sair na ligeireza do Trump. Trump é ligeiro. Trump é o Pablo Marçal americano, então ele é ligeiro na resposta. Vamos ver como é que vai ser esse duelo. O que vocês estão esperando aí desse duelo de hoje à noite? Quem vai? Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Segunda terça-feira, nosso Berlim 89, né? A coisa tá feia aqui ainda, eu tô terminando de fazer o estúdio em casa, ainda vem estante aqui, então desculpem por isso, mas já dá para começar a plantar. Bom, hoje eu vim militando aqui porque eu realmente não estou mais tolerando esse país. A gente viu ontem o próprio STF falando sobre acabar com o sigilo bancário. E por que eu estou falando isso se o nosso tema é a Kamala, né? Porque justamente é a Kamala com o Lula e com a possibilidade do invasor de propriedades, que é um dos princípios básicos do funcionamento de uma boa economia, né? Então, esse debate eu espero mais do que virou os debates, um espetáculo realmente, né? A Kamala Harris é uma Dilma americana. Se você joga no YouTube lá, todas as besteiras que ela fala, você encontra diversas. Então, são várias ali que a gente encontra. E ela é, na minha opinião, é catastrófico a coisa, né? Eu estava até conversando com o Van Dijk, não lembro se foi ao vivo, presencial, quando a gente se encontrou na BMC na semana passada, ou se foi por WhatsApp mesmo. Mas é interessante porque... bom, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, eu falo talvez na minha próxima intervenção sobre isso, né? A Brasil Paralelo me chamou amanhã no Brasil Mecenas e eu vou falar sobre eleições americanas, que inclusive eu estarei lá. Eu estarei lá cobrindo presencialmente, então a gente vai passar por alguns estados, entrevistar as pessoas. Eu quero sentir o que o povo está falando, né? E não exatamente o que vai ser falado aqui nesses debates. Nesse debate eu espero muito mais agressividade, até por parte do Trump, porque eu acho que é uma estratégia que, assim... Bom, vamos lá, já que não é papas na língua, né? Com socialista e comunista, você simplesmente não tem que baixar a bola. Você fala porque eles mentem compulsivamente, eles têm uma ideia completamente retorcida da realidade, e essa ideia deve ser combatida porque ela é prejudicial principalmente às pessoas mais pobres. Ela é deletéria por completo para a economia como um todo. Então, ela deve ser combatida sempre, e combatida com dados, fatos e números. Mas eu vou passar a palavra para o Van Dijk aqui já, porque logo depois, na minha segunda intervenção, eu quero fazer o seguinte...
eu quero falar sobre as possibilidades da parte econômica, que é mais a minha praia, da parte econômica dos programas da catastrófica Kamala e do programa do Trump, que grande parte dos 5 pilares que eu separei, fiz um vídeo sobre isso, de sustentação da economia dos dois lados, é inflacionária. Mas tem um ponto que eu acredito que a Kamala não deveria sequer ser uma opção, obviamente. E só para finalizar, que eu desviei o assunto no meio, quando eu estava falando que eu falei com o Van Dijk, não lembro se presencial ou se por WhatsApp, foi que eu fiquei incrédulo ao perceber que um dos grandes gestores aqui no Brasil, o André Jakurski, da JGP, falando que mesmo a Kamala sendo uma comunista e uma socialista, que é muito ruim, palavras dele, ele acha melhor do que o Trump. Ou seja, então, eu não consigo entender mais absolutamente nada. Eu voltei depois de muitos anos, que eu acho legal fazer isso, até porque você se conhece, estou numa fase de me aprofundar em filosofia, etc. e tal. Então, eu voltei a fazer terapia e uma das coisas que eu pergunto para o cara, eu falo assim, será que eu sou tão idiota? Só eu me sinto abandonado e sozinho nesse mundo? Ou é tão óbvio que esse cara está falando uma idiotice muito grande? Com toda a genialidade que ele tem da parte econômica, com toda a genialidade que ele tem por fazer gestão de alguns bilhões de reais e com todo o histórico que o André Jakurski tem. Mas pera lá, se ele fala que uma é comunista e socialista, isso é completamente destruidor para uma economia, nós estamos falando de uma economia de um país de 1 milhão de habitantes, nós estamos falando dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele fala que prefere? Ah, não, eu não entendo mais nada desse mundo. Eu não vi essa frase do Jakurski antes do Van Dijk falar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Foi no BTG Macro, foi no BTG Macro Day, se não me engano, André. Eu saí mais cedo que eu tinha um encontro com a galera do projeto. Foi justamente essa palestra que eu queria assistir. Eu não assisti porque eu tive a apresentação eu tive uma apresentação para a galera do projeto lá em São Paulo. Mas eu vou assistir então a gravação no YouTube. Mas será que ele não está colocando? Não estou defendendo ele não, muito pelo até porque não tem como defender alguém que acha que comunista é melhor do que socialista, esquerdista, psolista, qualquer ista desses é melhor do que alguém do outro lado do espectro. A questão é, será que ele não tem receio de que uma guerra comercial do Trump com a China vai ser muito mais forte do que com a Kamala, e com isso a China vai tentar desovar o estoque dela em cima dos outros países, e com isso vai atrapalhar mais ainda o Brasil em termos de importação e exportação? Porque isso é um dos lados que talvez ele pragmaticamente esteja olhando, né? Se o Trump vencer, vai ferrar o Brasil em termos de déficit de importação e exportação, etc. Será que não é isso? Van Dijk. André, você vamos tem só dar ponto... um alô, desculpa, Van Dijk, vamos só dar um alô que um grande amigo meu que pensa muito parecido com a gente, o Renato 38, entrou aqui na nossa live, hein? Estarei com ele domingo, na palestra no evento dele. Vambora. Porra, vamos botar esse cara de convidado nosso numa dessas terças-feiras. Parceiraço, cara. Vamos. Renatão, você está ouvindo ao vivo aí, né? Se puder participar, a gente está fazendo o Belinho 89. Para bom entendedor, meia palavra basta do nome. E se puder ser nosso convidado aí, será um imenso prazer. Parceiraço, cara. O meu padre aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, o padre Jonas, é fã do 38. Ele sempre comenta comigo os vídeos dele. Vou fazer o convite para ele. Ramon, sim, ele comentou 38 aqui, tá 2 comentários acima do teu. É gigante, na minha opinião, de meter a boca no sistema. André, voltando aqui à minha fala, você tem um ponto. Na realidade, quando a gente observa a dinâmica econômica das duas propostas, a proposta do Trump, o pensamento do Trump é extremamente isolacionista, e essa isolação dos Estados Unidos, né, que tem sido garantidor do comércio mundial desde o final da Segunda Guerra Mundial, patrulhando os mares, garantindo que não existe pirataria, tudo aquele tipo de coisa. Bom, 88% de todo o tipo de trade acontece maritimamente, né? E o Trump tem uma posição, principalmente na questão com a China, que é o exportador de deflação para o mundo, e não quer dizer que é tudo bem isso, mas tem os problemas. Eu fiz essa análise ontem na BMC News. Então, de fato, existe uma ameaça maior, de maneira pragmática,
para um país como o Brasil, que depende de exportação para a entrada de moeda forte, isso contém o câmbio, uma série de outras problemáticas, isso contém inflação também. Então, a meu ver, a postura e a proposta do Trump é mais inflacionária para o mundo do que a da Kamala Harris. No entanto, se a gente pensar nos Estados Unidos como o centro do mundo livre, né, como um país que, de uma maneira ou de outra, ela coordena o mundo ocidental, e eu falo ocidental no sentido lato, não estrito, né, porque dentro do Ocidente tem Japão, tem Austrália, tem Nova Zelândia, né, não é só a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos, mas esse bloco mundial é o que garante inovação no mundo, é o que garante pesquisas de última geração em ciência. Então, é muito importante os Estados Unidos ativos, sendo a maior economia do mundo, senão a gente vai ter uma contrapartida de um bloco, que é o Brasil, infelizmente, faz parte, que é o BRICS, que é o bloco dos descontentes, né? O bloco de quem quer mudar o status quo, porque o status quo, de uma maneira ou de outra, é percebido como não sendo um status quo que alimenta as nossas ambições. Isso é totalmente errado, ideológico, bullshitagem, mas é o que está na cabeça desse pessoal de esquerda. Então, se a gente pensar com a cabeça do Jakurski, e eu tenho um enorme respeito por ele, eu acho que ele está certo em falar isso, mas se eu fosse votar nos Estados Unidos hoje, eu jamais votaria na Kamala Harris. Eu acho que a gente tem uma eleição de uma pessoa que vai durar 4 anos lá, ele precisa resolver um problema muito sério, que é a questão da imigração descontrolada, que a Kamala Harris foi responsável, em grande parte, porque ela era a pessoa, o presidente Biden determinou que ela fosse a czar da imigração, e nunca entraram tantas pessoas ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira sul como durante os últimos 4 anos. E tem o segundo ponto, que é a economia, né? Nos últimos 16 anos, os democratas ocuparam a Casa Branca por 12 anos. E como é que uma pessoa como a Kamala tem a condição, ou pelo menos, né, a cara de pau, no caso, de falar que ela é uma outsider, se posicionar como uma pessoa que, se eu for eleita, eu vou mudar as coisas? Ela tem sido eleita pelos últimos 4 anos e nada mudou. Ela participou do maior pacote fiscal da história dos Estados Unidos, que foi o pacote, o Inflation Reduction Act, o IRA. Entre o começo do mandato do Biden até hoje, foram 6 trilhões de dólares colocados na economia americana. E qualquer livro de economia básica, de macroeconomia e money and finance, ensinaria que essa quantidade de expansão de oferta monetária ela se tornaria, em algum ponto, num processo inflacionário. Foi exatamente o que aconteceu aqui, aconteceu em todo mundo. Nos Estados Unidos foi muito pior, porque nunca teve uma oferta monetária, nem na Segunda Guerra Mundial, nesse nível. Acompanhado com a dívida de 36 trilhões de dólares, que se avoluma na quantidade de 1 trilhão de dólares a cada 90 dias. Quer dizer, cedo ou tarde, isso tem que ser resolvido. E a maneira de resolver isso é através ou de repressão fiscal, para reduzir essa repressão financeira, para reduzir esse endividamento do governo, e certamente um processo inflacionário faz parte disso. Então a gente não viu o final da inflação nos Estados Unidos, a gente não viu o final da inflação somente por uma colisão temporária com a meta. É isso que eu vejo. Acho que nós teremos um período longo de muito maior inflação do que a gente está acostumado e, necessariamente, taxas de juros na vizinhança dos 4%, 4,5%, se não tiver algum pico aumentado de volta para os 5%, 5,5%. Mesma coisa aqui no Brasil, né? O Focus mostrou isso, eu acho que o Focus está atrasado, e é muito capaz, as pontas longas dos juros brasileiros já apontam 12% ao invés de 11,5%. Eu nunca acreditei em um número abaixo de 2 dígitos e continuo não acreditando por muito, muito tempo. Acho que a gente vai ter uma Selic de pelo menos 10,5% até dentro de 2027. E com vocês eu passo a palavra agora. Deixa eu só fazer uma intervenção.
Não, faz a intervenção, mas depois eu queria, em cima do que o Van Dijk falou, fazer um comentário até baseado no último mandato do Trump. Fala aí, Bruno. Então vai lá, quer fazer primeiro, depois eu falo? Não tem problema. Deixa eu fazer primeiro então, que aí você aproveita e já comenta também. Uma das coisas, além desse pragmatismo do Jakurski com relação à questão de guerra comercial com a China, que pode respingar na gente, deve respingar na gente, já respingou na gente no mandato anterior, né? Uma questão que na época tinha essa polarização enorme nas redes sociais, no Twitter, e eu batia muito no Trump, e o pessoal achava que por eu bater no Trump eu era comunista, né? Mas uma coisa que eu bati muito no Trump tem um pouco a ver com o que o Van Dijk começou a falar, é o seguinte: como uma potência hegemônica, né, como o garantidor aí do comércio global, né, marítimo, com as suas frotas aí nucleares protegendo aí o tráfego, né? Não é à toa que a China está lá desesperada construindo ilhas artificiais ali no Mar do Sul da China, desrespeitando todos os acordos internacionais, né, e desafiando Filipinas e outros países ali do Mar do Sul da China, porque ela sabe que ali é o único lugar que ela pode ter alguma relevância estratégica, né, naquela região, porque fora dali ela não tem nenhuma chance contra a Marinha Americana. O fato é que ser potência, como os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, eu ouso dizer desde a Primeira Guerra Mundial, vide aí o impacto que o crash de 29 causou globalmente, né? Os Estados Unidos como potência industrial desde a pós-guerra de secessão, enfim, a descoberta do petróleo na Pensilvânia, depois das ferrovias, tudo isso que os Estados Unidos vem desenvolvendo, você mencionou bem, todo aspecto tecnológico, tudo tem um ônus e seu bônus. O que me preocupa muito, sempre no mandato do Trump, mas eu prefiro muito mais, obviamente, ele pela ideologia do que uma Kamala Harris, é óbvio, mas é a questão dele, o discurso dele de America First. Eu acho que ele tem que se preocupar, obviamente, com a população americana, obviamente, essa questão de imigração, perda de empregos, mas ele, quando, por exemplo, saiu do Tratado Transpacífico, né, ele botou a China, ele jogou o jogo da China, né, quando ele fez isso. Se ele sair da guerra da Ucrânia, ele está jogando o jogo do Putin. Isso que é a minha preocupação. Ele não cumprir as obrigações que tem que cumprir, porque a China está querendo fazer a mesma coisa, liderando o tal do Sul Global, BRICS Plus, querendo controlar ali todo o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho dos dois lados, né, desses dois corredores importantíssimos para a navegação comercial através do BRICS Plus, né, Rota da Seda, etc. A China está querendo trazer mais países para debaixo do seu guarda-chuva, e o Trump está querendo abrir mão dos países que os Estados Unidos vem protegendo, né, comercialmente, politicamente, enfim, nos últimos 80 anos. Isso não preocupa vocês? Então, vamos lá. Tudo preocupa. Eu queria fazer um adendo aqui. Quando o Van Dijk falou sobre o respeito ao Jakurski, eu concordo, é o que eu falei e repito. O cara já se provou como gestor de patrimônio, na minha opinião, como um dos maiores destaques no Brasil. Isso está claro. Mas eu acho também que é super normal a gente não concordar em todas as pontas, né? Eu não concordo nem tudo com o que eu falo. No final do dia, às vezes você olha e fala, cara, deixei de falar tal coisa, eu mudei, enfim. Vamos então um pouco sair aqui do abstrato. Os 5 pontos que eu mencionei sobre as propostas econômicas dos dois candidatos, Kamala e Trump, de serem inflacionárias, que foi o que o Van Dijk falou e eu concordo com ele. De novo, vamos sair um pouco do abstrato e vamos um pouco aqui para o mais palpável. O Trump apoia um mercado protecionista, impondo mais impostos, seja o produto chinês, isso é inflacionário. Não importa, goste ou não, é inflacionário. A Kamala também, porque os democratas falam que o Biden falava que era contra isso, mas quando ele chegou ao poder, ele subiu mais ainda os impostos, né? O segundo ponto
ambos defendem um dólar mais fraco e um juros mais baixo. O Trump, na semana passada, teve um discurso, inclusive populista, à la Lula, de querer intervir no Banco Central Americano, no Federal Reserve, que é uma instituição independente há décadas, sobre falar, os juros têm que ser baixo. Para quem não lembra, em 2018, o Trump também tentou pressionar o Jerome Powell a baixar a taxa de juros. Então, de novo, os dois são o que dólar fraco e juros baixos na marretada é inflacionário por natureza. O outro ponto é aumento de gasto público, que é o quarto ponto. Então, protecionismo, juros baixos, dólar fraco e gasto público. Os dois candidatos pregam aumento de gasto público. A dívida americana passou de 35 trilhões de dólares e isso é inflacionário também por natureza. Ele aumenta o gasto público, mas ele não corta absolutamente nada. Então, o endividamento sobe. Né? Os Estados Unidos já está gastando mais de $1 trilhão só com juros, só com pagamento dos juros da dívida. Então, isso é inflacionário. Aonde eu acho que eles se diferenciam aqui, e obviamente, se eu votasse nos Estados Unidos, eu votaria, obviamente, no Trump, e não, obviamente, não na Kamala em nenhum momento. Mas qual é o quinto ponto que eu acho que é diferente? O Trump teve no primeiro mandato dele aquela política de desregulação, acho que eram a cada 2 desregulações, você cria uma nova. Então, você diminuindo o número de regulações na parte econômica. Desburocratização, que é uma das coisas que eu acredito que todos nós aqui pregamos, até como liberais libertários, obviamente. Então, esse quinto ponto, na minha opinião, que o Trump tem uma cabeça muito mais de empresa e desregular, a Kamala quer regular ainda mais, que, na minha opinião, também é inflacionário. Então, eu acho que dos 5 pontos, 4 são inflacionários sustentados pelos dois. Só que um tem uma cabeça de mercado, apesar de ser um mercado que não é o mercado que eu pego ideias à la Javier Milei, escola austríaca de economia pura e simples, para mim é o que encanta e brilha meu coração. Em contrapartida, o Trump, ele é um mercado fechado. Mas ele é um mercado fechado, mas ele é pró-mercado. A Kamala Harris a gente não sabe. Então, para mim, nunca foi tão fácil a escolha assim como em 2022. Mas Bruno, aqui no Brasil, mas Bruno Bolsonaro tá longe de ser perfeito. Claro, mas do outro lado você tem o Lula, porra. A mesma coisa que o Trump, o ideal seria isso? Não, para mim o ideal é alguém que pregue essas ideias como o Milei vem fazendo. Mas, dado esses 5 pontos, 4 inflacionários e 1 não inflacionário, obviamente, por isso, a minha opção seria claramente pelo Trump nesse momento, até porque, e para finalizar, um vídeo que virou patético, que eu postei ali também, foi um tempo atrás, a Kamala numa mesa com mais 4 ou 5 mulheres, e ela estava com um vestido azul, e ela começou a se apresentar para as outras mulheres. Oi, eu sou o Kamala, eu sou uma mulher de vestido azul, você pode me chamar pelo pronome her and she, ou seja, se dizendo, você me chama do pronome que você quiser. Eu fico pensando, imagina uma presidente dos Estados Unidos com essa mentalidade enfrentando líderes autoritários, sem piedade, como Putin, Xi Jinping, enfrentando guerras. Ela está preocupada com o pronome e o mundo em guerra. Não, para mim não dá. Essa questão do Trump, acho que é de comum acordo que nós 3 somos pró-Trump, né? Mas a gente... Opa, desculpa. Só que a gente estava pontuando justamente os prós e contras do Trump. Eu acho que, obviamente, o Trump vai ter muito mais prós do que a Kamala Harris. Mas, por exemplo, nessa questão geopolítica, né, eu tenho um tesão todo especial por história, por geopolítica, e o Trump, para mim, ele é uma caixinha de surpresa em termos de geopolítica. Por exemplo, ele transferiu a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Foi um puta de uma porrada, né, pró-Israel. Ou seja, sabemos que em uma guerra no Oriente Médio com Israel, Trump vai soltar todos os pitbulls que ele tiver nas Forças Armadas para proteger Israel, que, para mim, é fundamental ali naquela região. Agora, por exemplo, com relação ao Putin, com relação à Europa, com relação ali ao Pacífico, né, ao Índico, né, aquela região, eu vejo ele cometeu erros, para mim, na minha opinião, que foram gravíssimos, que fortaleceram muito a China, muito a China.
Isso, obviamente, impacta aqui no Brasil fortemente, né? Ainda mais com essa liderança pró-China, pró-Putin que a gente tem. Isso, eu queria que vocês realmente, se pudessem, compartilhar a visão de vocês nesse aspecto mais geopolítico do Trump, se isso não preocupa vocês, dele querer se fechar, ser isolacionista, né? Que é algo que, na minha opinião, os Estados Unidos não têm o direito de ser pelo poder que ele acumula. Poder global, poder financeiro, poder militar, poder soft power, né? Que permeia nossas vidas desde que, há décadas. Qual é a opinião de vocês no lado geopolítico do Trump? André, eu vejo que nós temos alguns riscos com o Trump. Por quê? O Trump tende a não escutar os advisors, as pessoas que o cercam. O Trump é uma pessoa que acredita muito em si, tem uma autoestima bastante elevada. Algumas pessoas diriam que ele é um narcisista. E, obviamente, ninguém entende de tudo, né? As pessoas têm especializações, áreas de interesse, etc. Uma das preocupações com Trump na geopolítica, e isso já foi escrito em diversos livros, inclusive ex-funcionários da Casa Branca, ex-assessores, etc., até o Bannon, que o Trump não é uma pessoa de escutar. Ele tem muitas certezas e pouco espaço para ouvir os assessores, principalmente os assessores em geopolítica e em questões militares. Tendo isso em mente, né, isso pode servir como um ponto positivo ou negativo. Quando você tem uma pessoa que fala o que vai fazer e cumpre, você tem, de acordo com nós economistas, a visão de racionalidade instrumental, né? E mesmo que essa racionalidade seja algo muito dramático, como uma guerra, um bombardeio, etc., isso em si, né, trazendo teoria dos jogos, etc., já é uma sinalização de que ele cumpriria uma ameaça, portanto, a ameaça dele é crível e as pessoas devem aceitar a credibilidade dessa ameaça. Já Kamala tem uma vantagem ou uma desvantagem que ela escuta por ser bastante ignorante em muita coisa. E ela tem uma personalidade, ela sabe dos limites dela, né? Ela sabe, ela tende a escutar mais. Mas essa tendência de escutar mais, também ela pode ter reservado essa tendência para grupos dentro da Casa Branca, assessores, que têm uma visão de mundo, uma ideologia parecida com ela. É muito parecido com o Brasil, o Lula com o Amorim. O Celso Amorim é uma secla do Lula, né? E eles comungam de uma ideologia nefasta e que cega o Lula para tomar decisões, principalmente com um Maduro e um Daniel Ortega. Então, meu medo é algo parecido com pessoas dentro do establishment militar, defesa, a CIA, etc. Agora, pelo outro lado, isso é bom, porque ela não teria um ímpeto, uma proclividade, vamos dizer assim, de precisar da clínica Boston, né? Uma ejaculação precoce e tomar uma decisão desse tipo. O que é bom nela. Então, eu não gosto dela, pessoalmente. Ela é contrária a tudo que eu acredito. Eu não suporto esse posicionamento agora que raça virou um issue. A vida inteira dela, ela nunca se posicionou como negra. Ela sempre tomou mais o lado indiano dela. E, de repente, quando ela concorre para a Casa Branca, ela se vê negra. Ela não é nem negra, nem indiana, ela é um pouco dos dois. A verdade é essa. E ela não pode chegar e dizer que ela é negra. Isso é, para mim, um problema. É um problema porque essa relação com a raça para virar um ativo, né, eleitoral, é algo bastante vergonhoso isso. Então, a minha preocupação com ela tem muito a ver com a questão do wokeism, a cultura woke, que ela é, vamos dizer assim, a garota do pôster, né, como dizem nos Estados Unidos, o poster boy, o poster girl, ela é a pessoa do pôster para liderar esse tipo de atitude. Como o Bruno falou, ela se apresenta com esse negócio de pronomes. Quer dizer, o mundo pegando fogo, nós na iminência de uma guerra total no Oriente Médio, ontem Israel bombardeou a Síria e matou 20 pessoas. Bombardeou Gaza, matou 40.
está bombardeando o Líbano simultaneamente. Quer dizer, tem 3 frontes de batalha. Nada impede que haja uma nova intifada no West Bank, na Cisjordânia. Pô, e ela preocupada se Black Lives Matter, se ela vai ser tratada por quais pronomes, quer dizer, esse tipo de coisa tem que acabar. Então, eu digo, existe uma questão doméstica, né, que é aquela história que os americanos falam que politics stops at the water's edge. A política para na linha d'água com o oceano, né, porque a gente olha normalmente os interesses nacionais antes de tudo. Então, os Estados Unidos está dividido, infelizmente dividido, porque talvez pela primeira vez na sua história, o interesse nacional não é o interesse global de superpotência. Os Estados Unidos está dividido, rachado no meio, existe ódio muito parecido com o Brasil, houve uma invasão do Capitólio, diferentemente daqui, com pessoas armadas, 5 mortos, uma coisa muito mais poderosa, né, que faz a gente parar para pensar. Certo? Nós temos um presidente que pode ser eleito, que foi condenado por 37 crimes. Quer dizer, é tudo inédito ultimamente. Então a gente tem essa preponderância, mesmo com a geopolítica a todo vapor, uma guerra na Ucrânia que pode se alastrar para 2 países bálticos, que é a Lituânia e a Látvia, por causa daquele estreito de Suwałki, que liga Kaliningrado quer dizer, aquilo é aquilo ali que o Putin quer, né? O Putin quer ter um escoamento para o Mar Báltico, é isso que ele quer. Ele quer ter esse escoamento e ter presença lá, porque hoje o Mar Báltico é um lago da OTAN. Mas para fazer isso ele precisa passar por cima da Lituânia, né? E da Polônia. Quer dizer, nós temos uma iminência muito séria de um confronto que pode se transformar num confronto global e, domesticamente, o país rachado praticamente no meio, com uma briga ideológica que faz com que todas as atenções se voltem para dentro. Tem uma grande coisa, porque os Estados Unidos, como conseguiu a independência energética, principalmente do Oriente Médio, hoje os Estados Unidos têm muito menos preocupação com o resto do mundo. Então, isso é muito preocupante. Quando existia o petróleo era um grande issue, antes de existir o fracking, que é uma maneira fantástica de obter recursos energéticos, existia essa codependência com o Oriente Médio. Mas hoje, os Estados Unidos, ele pode dizer, não interessa se o petróleo vai a 80, 85, passa do 100. Eles têm eles têm uma reserva estratégica, tanto de gás natural como de petróleo, que a economia vai ter um baque, mas muito menor que o resto do mundo. Então, os Estados Unidos hoje, ele é muito mais independente do que ele era, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial. Só que essa divisão no mundo e essa concentração em nacionalismo me lembra muito do final do século XIX e o começo do século XX. O final do século XIX foi a época onde nós tivemos a maior integração de comércio em termos de PIB do mundo. Nunca, até hoje, o mundo nunca foi tão globalizado como na década de 1880 até 1915. Esse período foi um período de maior integração comercial no mundo. No entanto, a partir dos anos 10, né, dos teens, 1910, 1911, a gente começou a ter um processo de nacionalismo acirrado, grandes países como a Prússia olhando para si mesmo, o Reino Unido olhando para si mesmo, e isso gerou a Primeira Guerra Mundial. A minha preocupação é porque, se a gente olhar historicamente e geopoliticamente, nós estamos num momento muito parecido. Grande integração, abundância de recursos do mundo inteiro, e de repente a gente lembra que é italiano, que é brasileiro, que é inglês, que é russo, e as coisas começam a se complicar. Mas já falei demais, vou passar a palavra para frente. Eu comentei isso uma vez, que a gente vive num mundo globalizado, o pessoal confunde muito globalização com globalismo, né?
a globalização é algo que a gente, infelizmente, a gente, contra protecionismo, a gente perdeu o bonde da história para a gente entrar nas cadeias de produção globais. A gente podia ser hoje uma sei lá, não digo uma potência, mas sei lá, eu não consigo nem imaginar o que a gente poderia ter sido se a gente tivesse entrado nas cadeias de produção nos anos 2000 sem protecionismo, né? Se tivesse feito parte dessa globalização. O período que você se referiu, de final do século XIX e XX, foi o maior período de globalização da história, né? E quando essa globalização começou a ser desfeita por conta de nacionalismo, protecionismo, deu o que deu, Primeira Guerra Mundial. E até mesmo a segunda, que é a consequência da primeira, também a gente passou por uma fase de extremo nacionalismo e a gente viu o que deu. De novo, a gente está indo pelo mesmo caminho, né? A história é cíclica, quem não aprende com a história está condenado a repeti-la, e a gente está, a princípio, repetindo os mesmos erros, né? Tínhamos que ter reagido ao Putin já em 2014, quando ele invadiu a Crimeia, né? Tínhamos que ter reagido à China quando ela começou a construir ilhas e a invadir a área econômica marítima dos países ali do sul do mar da China, ou seja, e não fizemos nada disso, e agora parece um pouco tarde, né, para a gente correr atrás disso. E como você falou, o nacionalismo americano continua firme e forte por razões políticas e até sociais, né, de tentar barrar a imigração, tentar recuperar ali o meio oeste, que vem se empobrecendo há décadas, enfim. Bruno, eu fico extremamente preocupado. A geopolítica hoje me preocupa muito mais que a economia, por incrível que pareça, né? Muito. Isso impacta até minha vida pessoal, minhas tomadas de decisões de investimento, uma série de coisas que na minha vida pessoal, eu tenho tomado baseado na questão geopolítica, né? Com relação a não me mudar para a Europa, não me mudar para Estados Unidos, alguns tipos de investimentos mais seguros, porque eu vejo o lado geopolítico quase como inexorável caminho aí para uma guerra global. Então, vamos lá. Eu acho que concordamos em tudo aqui nesse ponto. Eu acho que é interessante, num momento tão polarizado que nós vivemos, né, às vezes você fala uma coisa e as pessoas levam por outro lado, como se fosse tudo uma escolha binária, né? Então, automaticamente, se você fala mal do Trump, parece que vão falar assim, então você está a favor da Kamala. Não, jamais, cara, jamais. Quem me segue, me acompanha, nos acompanha, sabe que, de novo, meus fundamentos são muito mais Milley, baseado na escola austríaca, totalmente livre mercado e privatização geral, com total concorrência para todo mundo, do que qualquer tipo de restrição. Mas a pergunta foi sobre o Trump e a parte geopolítica. Preocupa, e preocupa a economia também. Como eu falei, pelos 5 fundamentos. Preocupa demais, André, preocupa demais, Vandick, porque, de novo, nós não estamos falando de uma economia que ela está à margem do mundo, é uma economia que ela é locomotiva, né? É o país mais livre do mundo, né? Apesar de estar caminhando também em perder alguns tipos de liberdade, mas nem se compara ao que é o Brasil e outros países do mundo. Nós estamos falando de um país de mais de 300 milhões de habitantes, com PIB per capita ali na casa dos 65, 70 mil dólares, o maior PIB nominal do mundo, né? Ou seja, é um maior país em termos de importância do planeta Terra, né? Então, claro, tudo isso preocupa demais. Será que ele vai fechar mais ainda os Estados Unidos? E, como eu falei, é o primeiro ponto dos 5 que eu mencionei economicamente, que é inflacionário, né? Será que ele vai comprar mais brigas e o mundo vai continuar numa ascendência de guerras multipolares ou várias guerras espalhadas pelo mundo, que também é inflacionário, como a gente já sabe que, por mais que, na minha opinião, grande parte da inflação era algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde, depois das ações do Banco Central, já pós-quebra do mercado imobiliário americano, né? Mas ela se acentuou, intensificou muito através daquelas injeções de capital, impressão de dinheiro, compra de título, aumentando o balanço do Banco Central do mundo todo, liderado também pelos Estados Unidos, mas também a guerra da Ucrânia, que quebrou as cadeias produtivas, mais ainda do que já tinha sido feita com as ações que os políticos tomaram na pandemia. Portanto, se as guerras se intensificarem em vários cantos do mundo, é inflacionário.
E eu acho que é por isso que a gente vem falando há muito tempo que talvez essa década seja muito diferente da década passada, em que aquela era de juros baixos, simplesmente, na minha opinião, acabou. Porque aquela era também de inflação ou deflação, é que agora a China pode exportar deflação. Mas é um mundo diferente do mundo passado. Não há mais espaço nos balanços dos bancos centrais e das dívidas públicas para que ela continue crescendo como cresceu na década passada. Por quê? Porque gasto público exacerbado e dívida pública gigantesca é inflacionário. Inflação nada mais é do que colocar mais pessoas na pobreza. Um imposto que não precisa ser aprovado pelo legislativo e, obviamente, mina o nosso poder de compra, ou tira o poder de compra, principalmente das classes mais baixas. Então, tudo isso me preocupa. E como você muito bem falou, a cabeça do Trump é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Um cara que se diz, como ele diz, pró-mercado, jamais poderia, com uma fala tão dura, tentar interferir no Banco Central. Ele copiou o primata Lula. Ele copia, ele fez igual. Ele copiou o primata. Ou seja, não, olha, tem que baixar a taxa de juros na canetada. Não é assim. Você tem uma dívida de 35 trilhões de dólares. Tudo indica nas perspectivas que a dívida continuará crescendo. Tudo isso é inflacionário. Veja, gente, o mercado, vocês sabem muito melhor do que eu, o mercado vive de expectativas, né? Quando as expectativas são positivas, você tem um sentimento, uma sensação de melhoria. Por que é que a Argentina hoje tem conseguido voltar a atrair, ainda que incipiente, mas atrair fluxo? Porque ela já vem mostrando resultados. A inflação, que era de 25% ao mês, está 4%. A taxa de juros, que era 133% ao ano, caiu para 40%. O superávit, desde que o Milei voltou, todos os meses ele apresentou superávit comercial. Bruno, mas a economia está freando. Claro, se você está vivendo 20 anos à base de anabolizante e uso de drogas, a hora que você para porque você quer recuperar a tua saúde, é inevitável que você vai sofrer no curto prazo. Teu corpo vai pedir mais do anabolizante, mais da droga, só que eu quero me limpar dele. Eu não posso continuar acelerando. Só que o que eu estou querendo dizer com isso? A Argentina, que não tinha captação no mercado privado, porque obviamente ninguém era louco de emprestar, agora você vê que ela conseguiu não apenas acabar com as Leliques e os passes, que eram dívidas de 28 dias e de 1 dia, respectivamente, de vencimento. Eles conseguiram começar a alongar essa dívida e com investidores dispostos a emprestar. Em julho, entrou uma lei na Argentina que, se você tem até 100 mil dólares em casa, você pode colocar no sistema e não pagar imposto. Acima disso, 5%. Mas se você declara que você pode... Já vou fazer o link com os Estados Unidos. Se você declara que você vai comprar títulos, que você vai comprar imóveis, você pode ficar isento acima de 100 mil dólares. O que ele quer? Ingressar os dólares no sistema, que na Argentina, segundo estimativas do Banco Central, está na casa dos 277 bilhões de dólares que os argentinos mantêm em casa. Isso reativa financiamento, que reativa o empréstimo aqui, que reativa a economia, que gera renda e etc. Só que a perspectiva da Argentina é diminuição de dívida pública, desaquecer a economia agora para voltar a crescer de uma maneira mais sólida e perene. A perspectiva é, se vai acontecer ou não, veremos. Alguns números já mostram. Só abrindo parênteses, Bruno, eu não sei se eu vou errar na matemática de padaria, mas para a galera ter uma noção, esse valor que o Bruno falou é tipo 2/3 do montante que a gente tem de reservas cambiais, não é isso? Porque nós temos 370 bi, a estimativa do Banco Central é que eles tenham 277 bi em dólar per capita. Só contando dólar per capita, segundo a Infobae, a Argentina é o país que mais tem dólar espécie no mundo per capita, mais do que os Estados Unidos. Claro, porque nos Estados Unidos você deposita em dólar, você não mantém em cash vivo. Então, a Argentina é o que mais tem, segundo a própria Infobae. E aí, desde que essa lei foi promulgada em julho, os Estados Unidos, a Argentina, os argentinos já depositaram, já tem mais de 20 bi, 19,8 para ser exato, 19,8 bi de dólares no sistema que voltou. A perspectiva, em contrapartida, e faço link com os Estados Unidos, qual é a perspectiva da dívida americana com Kamala ou com Trump? De crescer. Isso é inflacionário. Por natureza, por definição é inflacionário. Qual a expectativa da dívida brasileira? Esse governo entrou com 71% de dívida PIB, já bateu 76,5%. A perspectiva é de crescimento inflacionário. Deve fechar o ano em 83, né? Pois é.
Exatamente. Então, gente, eu acho que a gente tem que Segundo olhar... o FMI, bate 86% no final desse ano. Perfeito, perfeito, Van Dijk. E tem uma diferença na metodologia, talvez você saiba até melhor do que eu, que a metodologia do próprio FMI, ela leva em consideração, me corrija aqui se não for exatamente esses detalhes, ela leva em consideração todo o estoque da dívida, mesmo aquela que não foi colocada no mercado, ou seja, que não foi vendida ao mercado. Se levar em consideração a metodologia do FMI, o Brasil já tem uma dívida PIB de 85% do PIB hoje. O que é o 76%? É a dívida que foi vendida e que está no mercado, que compraram. Me corrija se for isso, Van Dijk, se for o detalhe um pouquinho a mais. É isso mesmo, né? Então, a depender da metodologia... Incluindo ativos de curtíssimo prazo, que não entram na conta do Banco Central. Curtíssimo prazo não entra na conta do Banco Central? Não. Tá. No FMI, todos os passivos do governo são contabilizados. Perfeito. Então, para finalizar aqui, já passo a palavra, que eu não quero monopolizar, sim, me preocupa. E me preocupa a parte geopolítica e me preocupa a parte econômica dos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, ainda, é o que eu sempre brinco, que eu falo na faculdade, nas aulas que eu dou e na parte online, assim, vamos lá, gente, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, sei lá, 2.000 pessoas, não sei quanto exatamente agora, vamos lá. Se chega alguém com uma mala de dinheiro agora, de $1.000, e outra de R$5.600, que é mais ou menos isso que ela valeria igual. E eu falo para você, te dou essa mala e você só pode abrir daqui 10 anos. Qual mala você pega? Acredito que todo mundo pegaria de dólar, porque você tem uma expectativa melhor de que o dólar valerá mais lá na frente do que o real. Beleza. Mas quanto valerá esse dólar lá para frente se os Estados Unidos continuam nesse patamar de dívida? Ah, mas é os Estados Unidos. Os impérios ruem. Tem aquele vídeo lá que... de quem que era aquele vídeo? Deixa eu pegar aqui um YouTube falando sobre o ciclo dos impérios no mundo, em que vale a pena, são 2 horas de vídeo, já pego aqui para vocês, que mostra que os impérios, todos os impérios até o momento, caíram. Estamos agora nesse novo, que em algum momento também cairá. Então, o que a gente quer aqui é alertar o ponto de falar, proteja-se. Não acha que porque funciona agora vai funcionar o mesmo sistema daqui a 200 anos. Só torcemos que quando ele cair, não caia para ser a China assumir a liderança, né? Se Deus quiser, a gente... o pessoal fala que eu lambo botas dos americanos, né? Quando eu bato na China, eu falei, bicho, eu sou pragmático. Desde os sumérios, sempre tem um império da vez, né? Desde né, a escrita nasceu com os sumérios, antes era o que a gente chamava de pré-história, porque a história depende da escrita. Então, nasceu com os sumérios, desde os sumérios sempre tem o império da vez. E entre o império americano e o chinês, eu não tenho a menor sombra de dúvida em cima de qual quero ficar. O pessoal se ilude com esse negócio de sul global de uma maneira tão tosca de acreditar que a China vai tratar todo mundo com igualdade, fraternidade e liberdade. Porra, é inacreditável, né? Como é que brasileiro tosco, né, acredita nessa história de sul global? Você vê de nacionalista brasileiro com a bandeira do Brasil atrás em live, defendendo China e Putin, uma coisa surreal. André, o Roberto Campos cunhou um termo que eu acho muito apropriado para grande parte dos brasileiros. Ele chama o brasileiro de nacionaloide, que é uma mistura nefasta entre um mongoloide e um nacionalista. E é por isso que ele era considerado... E é por isso que o pessoal dizia que ele era Bob Fields, né? Que ele era lambe-botas dos americanos. Mas, na verdade, é o seguinte, nós somos vassalos de alguém. Não existe, sempre desde que existiu o homem na Terra, quando apareceu terça-feira na ilha do Robinson Crusoe, alguém se avassalou a alguém. Senão, é o mundo onde começou a política. Restrições orçamentárias... E a gente começa a brigar por isso, né? Mas você trouxe um ponto muito importante, Bruno, que é a questão da Argentina, e que eu gostaria de pegar uma carona nisso, porque eu tenho muito medo do que o Milei está fazendo. Eu sou um fã do Milei, mas lembra que eu toquei no ponto de repressão financeira? Quando a gente pede para que a população deposite os seus bens de alta liquidez
em caixas do governo, e o governo dá em troca para você um pedacinho de papel, dizendo isso aqui é um título da dívida, eu devo para você isso que você colocou aqui. Isso aconteceu em 1933 com Franklin Delano Roosevelt, né, que ele teve o Gold Act, que as pessoas entregaram o ouro que elas tinham, inclusive até correntinha e tudo mais, para os Estados Unidos para poder pagar a dívida da Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão. Muito bem. Quando ele pagou exatamente era 22 dólares a onça, ele pagou exatamente isso para as pessoas que depositaram e as pessoas ficaram segurando dólares americanos. 2 anos depois, o valor da onça Troy de ouro chegou a 77 dólares. E os americanos ficaram segurando aquele papel, que não tem o mesmo poder de compra do ouro que eles tinham 5 anos atrás. A minha grande preocupação com esse tipo de instrumento é que esse nível de endividamento não tem outra escolha a não ser repressão financeira e inflação. Os governos têm que abater esse nível de endividamento através do diferencial entre dívida, através do valor real desta dívida. E a única maneira de fazer isso é um diferencial entre juro nominal e juro real. Eu venho dizendo na BMC News, e repito aqui para vocês, que na ausência de corte de gastos e desinflação de balanço do Banco Central, há únicas 2 alternativas que sobram: aumento de imposto e inflação, e uma mistura dos dois, que é exatamente isso que a gente está vendo no mundo. A gente está vendo exatamente esse processo. Quando a gente viu o processo de austeridade após a grande crise financeira de 2008, o que aconteceu com a austeridade? Foi exatamente isso. Os países começaram a perder a oportunidade de importar ou exportar capitais, quer dizer, controle de capitais. Os governos começaram a ter, por exemplo, na Europa não precisava nem fazer isso, porque na zona do euro, o Banco Central Europeu criou grandes dificuldades para países como Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, acessar ou exportar capital. Então, tudo isso está nas cartas para os próximos 10, 20 anos, porque essa dívida global, nós estamos hoje no nível de 300% de endividamento do PIB global. É algo em torno de 320, 325 trilhões de dólares. Esse valor não vai desaparecer, ele vai ter que ser rolado. E a maneira de desinflar esse nível de endividamento é através de um diferencial de retornos para o mercado abaixo da inflação. Por isso que eu digo para você, o Milei, legal que ele fez isso, uma solução mercado. Agora, eu não sei qual é o nível de credibilidade da palavra do Milei ou quem vai suceder o Milei, que esse valor de paridade entre dólar e o peso vai continuar. Porque ele se deprecia todos os dias. E você não pode ter um câmbio fixo num país como a Argentina, né? Você, mesmo tendo 277 bilhões, se a gente tiver uma paridade fixa, a gente vai estourar essa banda cedo ou tarde, mesmo que seja uma banda fictícia. No Brasil, a gente viu isso no final de 1999, que a gente teve uma maxi desvalorização, mesmo tendo bastante moeda, nem perto do que a gente tinha, do que a gente tem hoje, mas a gente sabe que pegs, né, que o câmbio pegado, fixo a qualquer moeda, principalmente uma moeda como o dólar, é impossível para um país do tamanho do Brasil e de uma Argentina. Funciona para o Panamá, funciona para uma série de outros países pequenos, mas jamais para um país da dimensão da gente ou da Argentina. E a minha preocupação com essa repressão financeira é que, dado o tamanho da dívida americana, isso pode acontecer lá, e isso vai impactar todas as curvas de juros do mundo. Quer dizer, nós vamos ter a exportação de inflação dos Estados Unidos, não somente por causa de questões geopolíticas comerciais,
mas também pela questão financeira, para que o governo possa deflacionar o Banco Central possa deflacionar o seu balance sheet e o governo possa pedir emprestado a taxas de juros muito menores do que as taxas que prevalecem no mercado. Tem um comentário aqui de um colega meu, acho que é de todo mundo, o Alexandre Cabral, que ele fala muito sobre emissão de título público. Ele falou que o Banco Central não pode emitir dívida, somente o Tesouro Nacional. E sim, isso é claro. Eu não sei se nós aqui comentamos alguma coisa sobre emissão de dívida por parte do Banco Central. Não lembro disso, mas se foi isso, realmente, só o Tesouro Nacional pode emitir dívida. Sim, mas tem uma coisa, por exemplo, existe nos Estados Unidos a Repo Facility. O Banco Central pode emprestar o dinheiro para o governo, para o Tesouro, e o governo pode criar regulação em termos de compulsório. Se ele aumentar o compulsório e falar que só pode emprestar a taxas modicamente competitivas para o governo, então é essencialmente emitir sem emitir. Tá claro. E isso pode acontecer, e já aconteceu nos Estados Unidos diversas vezes, e aconteceu recentemente. No Repo Facility nos Estados Unidos, o Repo Facility é uma espécie de conta corrente do governo com o Banco Central. Tinha algo próximo de 100 bilhões de dólares de arrecadação de impostos. Estavam lá, sendo remunerada a taxa de DI do dia. Parte da expansão fiscal americana não veio de emissão de moeda pelo Banco Central, mas através do Repo Facility. O Brasil também tem isso. Bom, eu estava aqui acompanhando o chat, é que o tema extrapola um pouco a questão do debate de hoje, né? Essa questão aí, China versus Estados Unidos. Mas eu acho que a gente poderia agendar para frente um debate nessa linha para esclarecer o nosso público, né? Por que dos nossos pensamentos, né? É importante, de repente, a gente também fazer um trabalho educacional, porque o que a gente vê, principalmente nas redes sociais hoje em dia, infelizmente, elas não cumprem o papel que eu acho que era o papel inicial delas, quando elas surgiram, e o próprio Yuval Harari comentou isso na cara do Zuckerberg, numa entrevista de 2 horas, que tem traduzida no YouTube, é sensacional, onde ele comenta que as redes sociais nasceram para serem instrumentos de educação e colaboração. E hoje ainda existe muita colaboração, muita educação, é o que a gente, inclusive, se propõe a fazer aqui, mas a polarização e a ignorância, né? A ignorância, normalmente, eu sou ignorante em uma série de assuntos, e quando eu sou ignorante, eu pego os livros para ler, eu não vou atrás de vídeo no YouTube, né? O Bruno falou aí que está numa fase da filosofia, eu também, eu estou aqui com, sei lá, centenas de livros de filosofia que eu acumulei nesses últimos 2 anos e meio, que eu tenho estudado. Estou aí com uma matrícula pendurada numa faculdade de filosofia, porque eu estou achando que eu não vou ter tempo de cursar. Eu vou atrás de conhecimento. A ignorância é benéfica quando você reconhece que tem. Só que a polarização, hoje em dia, faz com que a gente prefira ficar nas bolhas e, com isso, a gente se mantém na nossa ignorância. Tem uma série de deficiências, né, nesse discurso aí pró-China, pró-Estados Unidos, de ambos os lados. A gente aqui trouxe alguns pontos de geopolítica, de economia, super interessantes, né? Vocês viram, com relação aos prós e contras de ambos os casos, mas isso, e de qualquer maneira, quando a gente olha o filme, não apenas a fotografia, não apenas num defeito de um ou na qualidade de um, a gente vê todo o cenário. Obviamente, a gente acaba defendendo uma posição muito mais libertária do que uma posição autocrática, uma posição socialista, comunista, por questões simplesmente de dados. A gente tem dados, né? A gente tem história, a gente tem argumentos para ficar aqui 10 horas defendendo os Estados Unidos com relação à China, com relação à Rússia, com relação à Coreia do Norte, Irã.
Estados Unidos é santo? Cara, nenhuma potência é santa, ninguém é santo, nem o Brasil é santo, nem a China, nem a Rússia, nem Israel, ninguém é santo. Geopolítica é um jogo para gente grande, galera, né? O que não pode é a gente ficar fazendo papel de bobinho, né? Batendo tambor para maluco, para Xi Jinping, para Putin, né? E de certa maneira, botar políticos no poder que vão definir de que lado que nós vamos estar, né, no futuro. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Falar de China, que a China é boazinha, que ela está trazendo as pessoas para debaixo dela por conta do comércio. A China não respeita a liberdade, não vou nem falar da liberdade das pessoas, ela não respeita, como é que se diz? Capital intelectual, ela não respeita direitos autorais, patente, nada disso. O meu cunhado, eu já comentei aqui, já fiz até live com ele trabalhou 15 ou 20 anos na Embraer, e ele passou um tempo na China, quando a gente começou a vender o RJ-145 para a China. Ele falou quando ele se estabeleceu em Harbin, né, começaram a construir a fábrica da Embraer lá, do lado começaram a construir outra, os chineses. E quando o primeiro RJ-145 saiu de lá, ele fez a curva na pista e já entrou do outro lado para ser desmontado para engenharia reversa. Mesma coisa, vocês sabem que eu fui da Cisco, mesma coisa na Cisco. Né? Os primeiros catalysts começaram a ser para telecom, começaram a ser produzidos na China, nasceu a Huawei copiando isso. Tanto é que uma hora a Cisco chegou e falou, não, eles já copiaram o nosso hardware, vamos encerrar aqui a nossa fábrica, vamos fechar, até porque no final hardware sem software não serve para porra nenhuma, né? E o segredo é o software. Não é, claro que o hardware é importante. Então, a China, por conta dessa questão dos 100 anos de humilhação, isso eu li numa revista Foreign Affairs que eu tenho aqui, um dia está na minha estante aqui, eu vou mostrar para vocês essa matéria, tem uns 20 anos que eu li, e me impactou muito, desde então, a minha posição sobre a China. A China acha que o Ocidente tem dívidas com a China, por conta dos 100 anos de humilhação. Inicialmente pela Inglaterra, depois pelo Japão, né? Que hoje a China entende que o Japão / Estados Unidos, né? Enfim, cara, se a gente fosse viver essa história, que o próprio Mula, né, fica com essa questão de dívida com a África por conta da escravização, etc. Imagina, daqui a pouco os atenienses e os espartanos estão saindo no pau porque vão encontrar dívida entre eles daquela época. Sacou? Eu acho que o pessoal progressista devia olhar realmente, já que eles são progressistas, olhar para frente, porque eles só olham para frente, mas só olham para frente quando convém, né? Quando todas os benefícios, todas as virtudes que a gente construiu no Ocidente nos últimos 2000 anos, os progressistas rasgam. Agora, olhar para trás para falar de 100 anos atrás que aqui era território meu, aquilo ali você me humilhou, aquilo ali você me escravizou, você me deve, é muito conveniente. É 2 pesos, 2 medidas. Expectativa média de vida. Só falar de expectativa média de vida. Exatamente. Você estava melhor em 1.500 ou hoje? Pronto. Pois é. Então, eu acho que a gente cumpre um papel aqui, né? E o Van Dijk e o Bruno muito melhor do que eu, de trazer dados, trazer informações para educar vocês, porque as decisões de vocês, né, nessas eleições e nas próximas, não pode ficar pela ideologia, pela apaixonite do discurso socialista que é lindo, né, de liberdade, fraternidade e igualdade, porque vocês vão ver aí, a gente já está vivendo o período de terror, né, nas mãos aí do Alexandre de Moraes. Período de terror, onde as pessoas, até os políticos, têm medo de abrir a boca por conta de censura prévia. Não é só se fosse só censura, menos mal. Pô, mas tomar uma tungada de 50 mil, 100 mil, porque botei dois posts no Twitter com VPN, porra. Né? Ou então ir para cadeia, porque escrevi com batom, perdeu o mané na estátua da justiça ali em frente ao STF, que foi a frase que o presidente do STF falou lá em Nova York.
sabe? É muita narrativa e muito exercício para passar pano para essas coisas todas que estão erradas. É de fuder isso. Acho que o objetivo hoje não era nem falar do 7 de setembro, não sei se vocês estão com tempo para fazer algum comentário com relação ao que rolou. Se tiver, eu estou aqui à vontade, eu tenho tempo aqui. Eu não queria segurar vocês ali das 9h30, mas é com vocês. Não, tranquilo, eu não sei se o Vandic tiver compromisso, tiver que sair, fica à vontade, quer falar primeiro, Vandic, fica em paz. Eu estou bem com o horário, está tudo em paz, mas 7 de setembro foi uma vergonha, né? Quando você tem um churrascão com o Lula de convidado lá, Alexandre de Moraes e o STF, é uma mistura, um rompimento entre as barreiras, né, as membranas dos poderes, especialmente no estado da coisa, com suspensão indefinida do Twitter, pessoas na cadeia que receberam sentenças de 17, 18, 19 anos de prisão por estarem naquele evento deplorável, mas um evento que não teve tentativa de golpe, eu falo, sabe? E você tem um sujeito que está associado com Hamas e com Hezbollah, que recebe uma sentença inferior a esse pessoal que estava lá, inclusive senhoras, donas de casa, idosos, quer dizer, é totalmente fora de compasso, né? E você tem o Lula se avassalando ao STF, e eu disse, e eu fui suspenso do LinkedIn por causa disso, eu disse que a PEC da transição havia sido um golpe de Estado, porque o Lula não tinha tido capacidade e competência negocial para compor com o Arthur Lira. Arthur Lira sabia disso, exigiu um preço alto, tem que ser pago, é a regra do jogo no Brasil, e ele simplesmente falou, não, dane-se o Congresso, foi ao Supremo, conversou com um dos membros do Supremo, eu não vou mencionar aqui, mas eu tenho um problema pessoal com ele, e esse membro do Supremo deu uma canetada, uma única caneta, e já aprovamos uma PEC de 200 bilhões. Quer dizer, quando nós temos esse tipo de insegurança jurídica e que uma canetada de um sujeito totalmente incompetente para poder julgar se 200 bilhões, ou 150, ou 120, ou 300, né, é o que é necessário e fica ao gosto do freguês, né? O freguês pede e isso acontece, e aí enseja aquele outra parte da equação, que é qual é a dívida que o Lula teria a posteriori com este membro do Supremo e quando é que essa dívida vai ser paga e de que maneira, porque política nada é gratuito, né? É realmente uma troca de favores eternos. E os interesses, como no mercado que a gente conhece, eu sempre digo isso, né? O ambiente não mercado ele funciona exatamente como o mercado, só que não é com dinheiro. A moeda de troca não é dinheiro, portanto ele é menos eficiente, né? Só que ele sempre funciona em interesses pessoais. Cedo ou tarde essa conta tem que chegar. Então a minha preocupação é que o 7 de setembro ilustra exatamente isso. Lula se abraçando com Alexandre de Moraes, com a faixa presidencial, se abraçando com um membro, vamos dizer assim, mostrando uma promiscuidade do governo que eu não vejo em outros países. Olha só, vergonhoso. A charge ficou fantástica. A charge da Revista Oeste é sobre o Lula e o Cabeça de Ovo, né? No 7 de setembro ficou perfeita, né? Isso aí mostra o verdadeiro conluio que existe hoje, já que o Lula não conseguiu cooptar o Congresso, né, como fez nos outros mandatos anteriores, ele cooptou o Judiciário, né? E essa foto aí ilustra exatamente, né, os donos do poder hoje. André, o Estadão, hein? O Estadão soltou uma matéria que realmente é de embrulhar o estômago, falando que eles riram dos atos bolsonaristas na Paulista. Assim, quem ainda não enxerga o que está acontecendo, pessoal, eu acho que às vezes a gente precisa
nos olharmos, nós precisamos nos olhar no espelho e entender realmente, encarar de fato o problema. A gente está vivendo uma era de relativização dos valores e que, na minha opinião, os valores não são relativos. Você mencionou filosofia, eu também. Quando você volta nos clássicos, sabe, você não relativiza determinados conceitos, né? Ao falarmos isso, a gente relativiza qualquer coisa, então tudo pode. Se tudo pode, você não ataca a origem do problema. E se você não pode chamar o Brasil do que é uma ditadura semi-instaurada, digamos assim, ou que há privação de liberdades, a gente não encara verdadeiramente o problema. Voltando na parte econômica rapidamente, que é o nosso ponto, a esquerda, de forma muito desonesta intelectualmente, fala que a economia é um jogo de soma zero. Para um ficar rico, o outro tem que ficar pobre, o que é uma tremenda mentira. Só que, quando o Estado cresce, as nossas liberdades diminuem. Isso sim é um jogo de soma zero. Não dá para você ter um Estado autoritário e ditatorial e um povo livre. E não dá para ter um povo verdadeiramente livre e um Estado completamente autoritário. Então aqui é um jogo de soma zero. O que está acontecendo é que nós estamos abrindo mão de nossas liberdades para meia dúzia de burocrata autoritário fazer um churrasco em Brasília com a picanha que ele prometeu ao povo e mentiu descaradamente, que nós sustentamos a picanha que ele prometeu para o povo e que todos sabíamos que é uma verdadeira mentira. Então nós temos que encarar o Brasil como ele é hoje para irmos na direção da solução do problema, que é exatamente o que você falou e mostrou nessa charge da Revista Oeste, que eu faço parte da equipe deles e comentei lá no Jornal do Oeste exatamente sobre isso, tanto no sábado, que a gente estava ao vivo, estava cobrindo de lá, depois desse Papo Paulista, como segunda, terça e quinta, que eu participo do jornal por lá com o Vitor Brown. Então, fica claro, essa charge que parece ser engraçada, ela evidencia a realidade do Brasil. Os poderes estão assim. E nós somos os vassalos. Quando eles deveriam ser nossos funcionários, nós viramos vassalos deles. Quer ver uma coisa interessante? Tudo bem que você vai falar que é uma minoria. Tiveram brasileiros que saíram de suas cidades, eu li relatos, saiu de Olinda, de outro, para receber a Deolane, que desviou bilhões de reais, segundo consta, para recebê-la saindo da cadeia. Meu amigo, que povo é esse? Segundo uma pesquisa que a gente mostrou no Jornal do Oeste também, 50% dos brasileiros ainda acham, com 2.000 entrevistados, que o Alexandre de Moraes está certo. Tanto faz você ser de esquerda ou de direita. Tanto faz. Rasgar a Constituição não mostra teu espectro ideológico. Se está errado, está errado. 50% dos entrevistados acham que ele dá certo. Que país é esse, meus amigos? Não, e se você olhar o início disso tudo, tem 5 anos atrás, que foi a censura à revista Cruzoé, que colocou na capa o ministro Dias Toffoli por conta das ligações dele com a Odebrecht, e aí foi censurada a revista Cruzoé, e o inquérito das fake news nasceu disso, e está aí agora o Toffoli, né, inocentando a Odebrecht de tudo, pagamento de multa, de crime, de tudo, que eles confessaram. Você pega os vídeos do Marcelo Odebrecht confessando, ele não está no pau de arara com um cacetete enfiado no rabo, né, e tomando choque na bolsa escrotal de uma bateria de carro. Ele está lá sentado de boa, conversando, falando quanto que roubou, quanto que desviou, para quem ia cada dinheiro, para o Palocci, para o Lula, para não sei quem, blá, 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 e falava que do Lula quem cuidava era o Emílio, o pai dele, né? Tá aí, a Odebrecht vai fechando contratos de bilhões com esse governo de novo, com bilhões, né? As dívidas, o dinheiro que foi devolvido está sendo cancelado, eles estão sendo inocentados do crime, tudo há 5 anos atrás já começou a ser mapeado e denunciado pela Cruzoé. Tá aí, 5 anos depois. 5 anos depois. Né? O inquérito das fake news tem 2.000 dias. Então, toda essa censura prévia que está sendo feita é para justamente esconder os crimes. Né? Como o próprio Alckmin falou, né? Que o presidente estava voltando à zona do crime e agora ele é vice dele. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de passar pano em político. O político é nosso empregado. Ele está aí para servir a gente, não o contrário. Não o contrário. Olha, é um tema que me exaspera
muito, né? Eu não estive lá na Paulista, mas eu tenho orgulho aí dessa foto aqui em 2013, né? Com os meus filhotes, né? Todo mundo na Paulista lá em 2013. Fomos a outros protestos na Paulista. Hoje eu moro longe, senão teria ido lá com o maior prazer. E vocês sabem, eu nunca fui fã do Bolsonaro, pelo contrário, eu sempre bati nele, na maneira como ele lidou, por exemplo, comecei a bater nele, acho que antes dele tomar posse, na maneira como ele estava lidando com a reforma da Previdência, já abrindo as pernas para alguns setores que eram da base de eleitores dele, né? Mas é aquela história, meu Twitter foi cancelado em 2022 porque bateu o desespero e eu fiz uma campanha acirrada para ele na reta final. Eu falei, pelo amor de Deus, ele pode ter todos os defeitos que ele tem, mas, cara, botar um ladrão condenado por 9 juízes para ser o meu presidente, porque, cara, a gente pode odiar o cara, a gente odeia, mas ele é o nosso presidente. Não tem como esconder isso. Ele é o nosso presidente. Ele que representa o Brasil no mundo, ele que toma as decisões, ou pelo menos a gente imaginava que era ele. Hoje a gente já não tem mais tanta certeza, né? Ter um bandido condenado, foda, né? Nessas horas que a gente vê os gringos falando que a gente conversou semana passada, que o Brasil é um país ininvestível. Para a gente que gosta de volatilidade, dá para ganhar dinheiro para caralho. Mas para eles têm um mundo inteiro para ganhar dinheiro para caralho. Não precisa botar o dinheiro deles aqui. Tomar risco aqui, risco cambial, né? Aí eu já estou investindo em real, beleza, vou ganhar um percentual lá no real, vou ter meu dinheiro na renda fixa, ganhando IPCA mais 6, o caramba. Agora o gringo, ele tem alternativas melhores, né? E assim a gente vai ficando à margem da sociedade, vamos ficando na rabeira do mundo, né, acreditando em sonhos, em sul global, que a China vai, né, assumir o poder e vai compartilhar esse poder com o restante dos países, dos BRICS, etc. Meu, é mais fácil acreditar em Saci Pererê, Papai Noel e Coelhinho da Páscoa do que acreditar nessa lorota, né? Bom, senhores, se vocês quiserem fazer seus últimos comentários e cada um ir tocar a sua vida, porque eu sei que todo mundo tem uma vida mais ocupada até do que a minha. Hoje eu tenho o BMC, galera, às 11 horas, tá? Estarei lá às 11 horas. O Vandic é segunda e quinta e o Bruno amanhã, quarta-feira. Mais ou menos nos mesmos horários que eu, né? 11 horas da manhã, mais ou menos, né? 10h30. 10h30. Então, ó, a partir segunda, terça, quarta e quinta, galera, 10h30 já se conecta na BMC para ouvir. Nós três estamos lá nesse horário. Eu às 11, né? Às 10h30 tem a Ariane, que eu falo com todo carinho, que é a Viúva Negra, né? Da Marvel, na BMC, mas com todo respeito, e super inteligente também. E 11 horas sou eu lá conversando com a Paula e dando aí as minhas opiniões, assim como o Vandic e o Bruno, bem pouco... Na verdade, eu ia falar que bem pouco ortodoxa em relação à Faria Lima, mas eu acho que é o contrário. Nós somos os ortodoxos, né, da Faria Lima, né? Quando o pessoal da Faria Lima vem defender Lula, né, que é melhor para o Brasil, é de fuder, né? Isso é de pirar qualquer um que tenha o mínimo de vergonha na cara. Não vou nem falar de conhecimento, de ética, vou falar de vergonha na cara, né? Mas é isso. Senhores, se quiserem se despedir dos seus novos ouvintes, que eu espero que sejam fiéis e leais a vocês, como tem sido a gente aqui no projeto há tantos anos, se quiserem passar suas redes sociais, etc., aproveitem. O pessoal que tem perguntado aqui. Bom, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui, André, Bruno, um prazer enorme de participar aqui com vocês, espero poder agregar algo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, dando o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo de vocês, eu agradeço do fundo do coração. Eu reposto todas as minhas participações da BMC News e em outros canais, outros eventos, no LinkedIn e no Instagram. Tá? Meu Instagram está aqui, eu coloquei na parte laranja
E para quem quiser conhecer um projeto muito legal, não é um projeto de caridade, eu faço caridade, eu faço empregando pessoas e investindo em empresas, mas nós temos a Humaitá Digital com um projeto fantástico, com o propósito de melhorar a força de trabalho brasileira através de trazer esses 90 milhões de brasileiros que não terminaram o ensino médio, que são considerados pela OCDE non-skilled workers, né? Eu trabalhei na OCDE, era exatamente isso que eles chamavam, né? Nós temos uma Alemanha inteira de pessoas que não terminaram o ensino médio. Então, convido vocês para conhecer esse projeto e quem tiver interesse em fazer parceria com a gente também agradeço muito. Com isso, ótima semana para vocês e muito obrigado. Bom, vamos lá, recado final aqui, importante sim, um ponto, quero deixar uma reflexão no final. Bom, eu segunda, terça e quinta eu faço o programa das 4 às 5h45 na Revista Oeste, 10h30 da manhã na BMC News de quarta-feira, faço 4 vídeos aqui no meu canal, mas a minha atividade número 1, eu sou sócio de uma empresa de investimento, que a gente faz cuidado de investimento Brasil e fora, câmbio, estruturação de dívida, levantamento de capital, enfim. Mas eu tenho cada vez mais aprofundado meu pé no lado educacional, onde eu dou aula na Link, na faculdade aqui também em São Paulo, a Link School of Business. Eventualmente participo de aulas na pós-graduação em Madrid, tudo de macro e microeconomia, né? Então, vamos lá. Eu queria deixar uma reflexão final aqui. Ontem a gente viu o STF acabando com o sigilo bancário sem necessidade de autorização judicial no Brasil. Mais um passo contra as nossas liberdades. Essa eu não estava sabendo ainda. Foi ontem. Acabou por votação, acho que foi 6-5. Acabou com o sigilo bancário. Acho que é o artigo 12, artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que fala que você precisa ter autorização judicial para quebrar o teu sigilo bancário. Não precisa mais. O STF faz o que quiser, pede para o banco é obrigado a dar. Sem o devido processo e sem a autorização, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a gente não falou aqui e saiu o dado sobre economia. E o Brasil hoje, saiu dado do IBGE sobre inflação. E o Brasil apresentou deflação no IPCA no mês de agosto. 0,02, puxado por habitação e alimentos. Transporte puxou para cima e alimentos e habitação puxou para baixo, fechou negativo. Me diga se isso corresponde à realidade de vocês, em que vocês estão vivendo deflação no preço de vocês. Se for, me avisa onde vocês estão comprando as coisas, porque para mim está tudo mais caro. Inclusive, nós estamos numa conversa aqui, minha mulher, achando meios de como a gente pode. E falamos do alto do nosso privilégio, tá? De pessoas que não podem reclamar do que tem na vida, a remuneração, da possibilidade, inclusive, de falar, será que faz sentido estar aqui nessa cidade? Né? E o ponto é o seguinte, enquanto o Brasil apresenta deflação em agosto de 0,02%, segundo dados do IBGE, quem financia a dívida do governo exige cada vez taxa de juros maiores a prazos mais curtos. Quem está mentindo? Obrigado, gente. Foi ótimo. Terça-feira que vem tem mais, tá? Galera, obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora, 10 horas. Eu sei que muita gente, a gente estava com 2.000 de audiência, acho que não sei se foi o pico, mas cheguei a ver 2.000. Oi, pode falar, Bruno. Desculpa, eu acho que tem um ponto importante aqui. Me perguntaram no chat sobre os ciclos econômicos que eu falei aqui, dos impérios. Escreve Ray Dalio, Queda dos Impérios, que vai aparecer um vídeo. Eu mandei o link aqui. Mais um ponto, só rapidinho, desculpa te interromper, André. Que o João Pedro PP respondeu no chat aqui, perguntou no chat aqui, olha, eu não tenho dinheiro nem para comprar os livros que eu quero para estudar. Então, fica uma dica, entra no site do Instituto Mises Brasil, Mises, M-I-S-E-S, eu faço parte do Instituto Mises, e lá tem uma biblioteca vasta de livros abertos em PDF que você pode ler. Então, vamos lá, não precisa de dinheiro para comprar, tem livros abertos e gratuitos, a informação ela está descentralizada para quem quiser absorvê-la. Vamos lá. Galera, conhecimento não tem inflação, conhecimento ninguém rouba, conhecimento o Xandão não censura, conhecimento não se perde, vocês têm que montar aí a sua programação aí de conhecimento, livros a serem lidos, pessoas a serem seguidas.
vocês não podem ver o tempo passar, que é o ativo mais valioso, como o Van Dijk comentou, né? Aquela frase que eu gosto de repetir do Saramago, o único Nobel de língua portuguesa de literatura: não tenham pressa, mas não percam tempo. Né? Vocês vão ficar perdendo tempo em rede social, vendo conteúdo, às vezes, sem qualidade, ou no TikTok, e o tempo está passando e vocês estão, aos poucos, emburrecendo ao invés de aprender. Ganhar dinheiro, galera, é consequência do conhecimento que você acumula e da maneira como você usa esse conhecimento. Então, vocês podem ficar reclamando da vida, reclamando dos políticos, ou terem liberdade, né, de ir e vir, né, pelo menos por enquanto aqui no Brasil, e de decidir o que vão fazer com o dinheiro de vocês, como é que vocês vão tocar a vida de vocês, sem depender de nenhum político, como é o caso de nós três aqui. Né? A nossa liberdade foi conquistada com muito esforço e muito estudo. O dinheiro foi consequência disso, né? E o dinheiro acaba também sendo um sinônimo de liberdade. Então, conquistem a liberdade de vocês, né? Aprendendo, acho que, como eu falei, tinham mais de 2.000 aqui no pico de audiência, mas dá 9 horas, um monte de gente vaza para ir lá para o projeto, para operar, né? Eu sei que o pregão tem todo dia, tem toda hora, vai trades depois das 10, 10h30 vão continuar acontecendo, então agradeço aos que ficaram com a gente até agora, até as 10, e não caíram aí na ganância de já querer garantir o dia, faturar o dia nessa primeira hora de pregão. Temos ainda muitas horas pela frente. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente, tá bom? E amanhã, 8 horas, eu não estou com vocês, que eu faço exames, tá? Amanhã e quinta, então eu só devo estar com vocês novamente na sexta. Só devo não. Eu só vou estar com vocês novamente na sexta-feira, que amanhã eu faço meus exames aí obrigatórios para descobrir o que eu tenho, afinal de contas, tá bom? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Van Dijk. E fiquem todos com Deus. Boa semana para vocês. Ó, e vamos comprar a camisa aí no link aí do Bruno aí, dessa camisa aí, que essa camisa aí eu vou semana que vem eu tô com a minha aqui. Não é nem por comprar, não, cara. É a mensagem mesmo. Façamos de quem merece estar atrás da jaula. Quem quiser uma igual, o Bruno botou aí o link. Eu comprei uma no Mercado Livre lá, jogando a foice e o martelo na lixeira, e hoje chegou, mas eu não tive tempo de pegar na portaria, chegou uma jogando a estrela vermelha escrito PT na lixeira. Mas eu acho essa aí tá mais impactante, tá mais bacana. O recado final aqui pra gente, ó. Nós somos a maioria, exatamente. E a maioria, aos poucos, está voltando a ter voz, graças a Deus. Né? Então é isso, galera. Boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, às 8 horas, Morning Call mais uma vez aí com o Super Mário. E terça que vem, Berlim 89, aí com Bruno e Van Dijk. Valeu, meus amigos. Boa semana para todos.